só corrobora com aquilo que nós estávamos falando sobre o trabalho do Dorival como ser humano, né, como pessoa. Porque às vezes o treinador é bom, o treinador consegue resultado, mas ele não consegue ter essa aproximação dos jogadores. Quando o treinador é bom, quando o treinador consegue criar um bom ambiente, o cara é honesto, o cara consegue olhar nos olhos dos jogadores, consegue passar o que ele deseja dentro de campo e ter um relacionamento de respeito. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui as informações do Flamengo, né? Depois de mais um vexame diante do São Paulo, o time fez o que fez, né? Você já sabe toda a confusão. Vamos ver aqui a preparação para o Flamengo diante do Grêmio, né? Nessa quarta-feira, pela Copa do Brasil. E também como é que vai se comportar o time em campo depois dessa conversa do São Paulo e o Pedro, né? E da direção com parte do elenco. Créditos a SPN, link vai ter na descrição, tá certo? Isso é novo para quem não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Só passar com a informação rápida, né? De acordo com o coluna do Fla, o Flamengo vai, tá para ser aprovado ainda, né? Pelo Conselho, mas já deram entrada. Vai pedir exame psicotécnicos para o pessoal do comissão técnica, né? Principalmente os funcionários que trabalham diretamente com os jogadores, para poder ser aceito para trabalhar no Flamengo, né? Depois do que aconteceu com o preparador físico que agrediu o Pedro, o Flamengo agora vai exigir teste psicotécnico, né? Para aprovação ou não do trabalho no clube. Coloque nos comentários, tá certo? A opinião de vocês a respeito disso. Na minha opinião, além disso, né, poderia também contratar um psicólogo para preparar a mente dos jogadores, né, que já estão bem, estão bem para baixo, né, podia dar uma preparação melhor, como acontecia na época do Jorge Jesus, que tinha aquele coach, né, que ajudava a preparar a equipe para as partidas, né, o time entrava com mais gás, com mais disposição, com uma mente mais guerreira dentro de campo, né, seria muito importante para o clube. Coloque nos comentários, certo, a opinião de vocês a respeito disso. Agora vamos acompanhar aqui os comentários da SPN a respeito do jogo do Flamengo. Lembrando que o crédito é da SPN, tá certo? O link vai ter na descrição. Aproveite. Em tese, ele meio que salvou talvez o emprego até do Sampaoli. Porque imagina, você perde em casa pro time do Dorival, que era o técnico teu anterior, que saiu ali e muita gente hoje acha que foi uma burrada do Flamengo. A gente viu a reação dos jogadores. Se o do Dorival Flamengo ganha no Maracanã com o time dele. reserva, né? Logo depois do manhã, o Flamengo ser eliminado na Libertadores, era uma vergonha muito grande. Eu não sei como é que ia ser a pressão ali. Mas aí tem o jogo da Copa do Brasil, a volta, né? Então, mas aí já tá Vai encaminhado. mandar embora entendeu? agora, não vai ter ninguém pra assumir, é isso? A classificação pra final tá encaminhada. Não tá decidida, mas tá encaminhada. O Renato O senhor não era o advogado do São Paulo aqui? Sonhar, né? O Renato até falou isso. Né? O senhor não era o advogado de São Paulo? Eu sou, mas assim, advogado, às vezes você tem que admitir uma pena, né? Você tem um cara, você sabe que o teu cliente cometeu um crime, você vai tentar amenizar a pena, né? Você sabe que ele vai ser condenado, entendeu? Você tenta abaixar ali de... Então já foi, São Paulo já foi. Então, o cara eliminado do jeito que foi com o Olímpia, ele também tem parcela de culpa nesse crime, entendeu? Então, no jogo de ontem, digamos assim, o Flamengo não é um crime esse 1-1. Porque eu acho que o São Paulo teve um controle do jogo boa parte do tempo, mas no segundo tempo o Flamengo teve chance para fazer o gol. O São Paulo também teve. Então, um jogo equilibrado, o placar, acho que meio até reflete um pouco foi o jogo. Eu vou dar minha opinião aqui, eu acho que o Michel Araújo foi juvenil. Foi juvenil, cara, porque assim, eu na pelada, eu joguei sexta-feira, voltei a jogar depois de 8 anos, né? 2 gols, uma assistência e nenhuma lesão. Aí Evandro agora é Menezes brincadeira. testemunha disso. Agora é brincadeira. O primeiro lance eu botei a bola no peito dele. Fala aí o que aconteceu. Eu dominei a bola no peito. Parecia que tava e no não conseguia futebol. me equilibrar, Parecia que era entendeu? futebol. Eu com medo do joelho virar, aí a bola, eu matei no peito, a bola ficou quicando e eu não sabia como eu ia chegar, tá? Mas depois eu fui adquirindo mais ritmo de jogo, trabalho com bola e tal. Pegou confiança. Né? Uruguai, Michel Araújo foi juvenil Então, nesse lance aí, ó. Primeiro uma coisa. Onde que o Luiz Araújo ia? Então, isso é lance de pelada. Na pelada a gente faz, deixa a perna assim, só pro outro, pra você desestimular o outro a passar. A gente faz na pelada isso aí. O Michel Araújo não é o primeiro pênalti imbecil que ele comete. Ele fez um contra o Santos, mas ali São Paulo tá ganhando de 4-0, ele fez um pênalti no último minuto, né? Digamos, a consequência não foi grande. Essa aí foi grande. O São Paulo, nos últimos 2 anos, aí tem apanhado muito do Flamengo. Era mais uma chance do São Paulo retomar aquela antiga freguesia de ganhar do Flamengo no Maracanã. O São Paulo terminaria muito bem colocado ali, bem posicionado, né? Não tá no meio da tabela ali. Mas 3 pontos no Maracanã pro São Paulo no Campeonato Brasileiro é legal e dá uma moral, né? Sempre você ganhar do adversário desse tamanho fora.
E aí o Michel Araújo, pra mim, foi o grande vilão. A gente vai discutir depois a tal da linha do impedimento ali, do VAR. Mas ele... Abre aí pra gente, Edu. Ele tá Lá mostrando ele. aqui, porque ele... lá ele, 1000 vezes. E o Michel Araújo, ele colocou aqui nas redes sociais dele, ele tá pedindo desculpa, ele diz aqui, ó, primeiramente quero parabenizar e pedir desculpas aos meus companheiros, fizeram uma partida gigantesca, na euforia de querer ajudar, aconteceu o pênalti. Momento de tristeza pelo resultado, mas de muito orgulho também pelo caminho que estamos construindo Mas o pênalti juntos. não é discutido, Mas ele admite então, que fez o pela pênalti. entrada. Então, e aí o São Paulo está se movimentando nos bastidores para representar contra a arbitragem, reclamando do pênalti marcado, de linhas, enfim, todas as coisas que são A linha é o traçadas. problema, né? E aí Não é o o Michel pênalti. agora se posiciona. Mas eu vou deixar o Zé falar aqui, que a gente já não, fica falou. à vontade. Mas o caso é que, ainda falando do jogo, é interessante ver como o São Paulo, com o Dorival, consegue ter uma linha de trabalho que permite você descansar teu elenco. O Corinthians ontem correu para fazer o resultado contra o Coritiba, o Flamengo também correu o São Paulo também correu para fazer o resultado. Só que o São Paulo, na gestão de energia, sai um pouquinho na frente por ter conseguido, né? Você vê que o São Paulo também encontra alternativas. O Lucas, o Rames ainda está muito aquém do que a gente espera dele, mas você tem um Lucas ali que pode jogar no lugar do Luciano, que está suspenso. Então, é um São Paulo com alternativas. E mandar um abraço pro Dorival. Eu nunca vi ninguém ser tão festejado antes de um jogo igual o Dorival. Acho que o Dorival tinha falado, depois do jogo a conta é minha, porque o tanto de abraço que ele recebeu. Pô, gente, vamos depois fazer o jantar, é o que pago. Porque, cara, é muito legal ver o carinho dos jogadores. Olha, ô Zé, assim, poucas vezes eu vi uma demonstração de carinho tão intensa com o elenco todo indo lá. Eu não sei se aí também tá uma certa... né? Pô, vamos lá dar um abraço no Dorival. O São Paulo, ele tava lá do outro lado, mais quietinho, negócio do preparador dele, enfim. Mas o legal é ver o Você Dorival terminou, voltou com essa recebendo namorada, a carinho. família inteira no churrasco, foi lá, tirou Pô, e foto. todo Que bom mundo, que você tá de volta, meu O cara filho. terminou com a namorada, todo mundo, filho, não quer reconsiderar, ela é tão legal. Então, mas só se você sair, ela não quer morar aqui. Sai de casa. Mas isso é muito legal de ver o Dorival recebendo esse carinho. E lembrando que a diretoria do Flamengo, que para mim é uma das grandes culpadas aí dessa fase do Flamengo, foi a que mandou embora esse treinador que está sendo festejado aí depois de títulos conquistados no Flamengo. Ô Zé, você que tem que comentar isso aí, porque você viveu o campo. Essa reação dos jogadores deixa pra gente muito claro o que tá acontecendo ali. No Flamengo, principalmente. lógico. Boa tarde, né? Boa tarde, Edu. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, Luciano. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, isso é uma coisa normal quando o treinador ele é bem quisto pelo elenco, né? Vale lembrar que o Dorival, quando pega o Flamengo estava em crise. O Flamengo estava com sérios problemas. Ele pega, ele arruma o Flamengo, conquista 2 títulos importantes. Foi feita uma escolha para as Copas, né? Porque o Flamengo, no momento crucial do Campeonato Brasileiro, que poderia bater de frente com o Palmeiras aqui no Allianz Parque, o Flamengo abriu mão, colocou o time reserva, né? Deixou muito claro que as Copas seriam as prioridades do Flamengo e 2 ou 3 jogos depois o Dorival confirmou. Isso daí só corrobora com aquilo que nós estávamos falando sobre o trabalho do Dorival como ser humano, né? Como pessoa. Porque às vezes o treinador é bom, o treinador consegue resultado, mas ele não consegue ter essa aproximação dos jogadores. Quando o treinador é bom, quando o treinador consegue criar um bom ambiente, o cara é honesto, o cara consegue olhar nos olhos dos jogadores, consegue passar o que ele deseja dentro de campo e ter um relacionamento de respeito, o jogador vai depois e reconhece. Porque você viu ali que foram quase todos, não é que foi um ou outro, não, foram todos. Então, ou seja, o ambiente do Flamengo, quando o Dorival esteve por lá, era um ambiente sadio, um ambiente em que as pessoas conseguiam... nós não víamos aí um preparador físico agredir um jogador, né, para tentar fazer a comparação com o Sampaoli, né, e com aquilo que a gente vem escutando sobre o Sampaoli, que não é novidade. O Sampaoli foi assim no Santos, foi assim no Atlético Paranaense e está sendo assim no Flamengo. Um cara genioso. Um cara genioso, um cara que tem a sua personalidade. Então, o problema não é do Sampaoli, o problema é de quem contrata. Eu acho que o Dorival Júnior é o Dorival Júnior por onde ele passar, né? Eu acho que o Dorival vai deixar sempre essa imagem e esse respeito dos jogadores perante ao seu trabalho. Isso é em relação ao Dorival. Em relação ao jogo, o time do Flamengo sentiu a desclassificação, um time que sofreu com o São Paulo, né? Eu acho que o primeiro tempo foi um jogo equilibrado. Eu volto a falar que o Lucas vai trazer, e o Lucas trouxe para o futebol brasileiro algo que não se tinha, que é o cara que pega a bola e parte para cima dos adversários, tentando 1 contra 1, jogando os espaços curtos.
O Lucas faz isso o tempo todo. É a primeira opção dele, né? Isso ele tem por característica. No Quando gol ele ele pega fez, a bola, sim. Quando ele pega a bola, ele procura uma jogada individual e vai para dentro dos caras. Eu acho que isso não tem. Isso para quem está começando agora, né, um atacante, acho que vocês poderiam observar o Lucas jogando no futebol brasileiro. Até porque ele vai encontrar mais espaços que ele encontrava na Europa. Na Europa, os times eram mais organizados e ele tinha pouco espaço. E mesmo assim, ele fez belas jogadas, gols bonitos também na Europa. E o São Paulo, acho que no meu modo de ver, no segundo tempo, abriu mão do resultado. Sentou em São Em determinado momento, acho que depois do 20º minuto de jogo, o São Paulo... mas o Flamengo pressionou. Era normal, o Flamengo vinha de uma desclassificação terrível, vexatória. Perdendo de 1-0 em casa, com a torcida pressionando, né, com o treinador sendo questionado. Era normal que ele partisse para cima do São Paulo para tentar o empate. Aí o São Paulo faz as mudanças que a gente já sabe, né? Tira Gabigol, tira... Quer dizer, você precisa de um resultado, você tira os seus principais jogadores, ou jogadores que podem te dar algo a mais, ou alguma coisa diferente para poder empatar o jogo. Mas eu acho que o São Paulo, em determinados momentos, depois do 20º minuto, não quis fazer mal ao Flamengo. Acho que tentou, vamos administrar, porque eu vi ali uns 3 ou 4 lances que o São Paulo poderia construir um contra-ataque de 2 contra 2, né, 3 contra 2, e o São Paulo toca a bola para trás, tenta inverter o jogo, espera o tempo passar. Eu acho que o São Paulo poderia fazer mal ao Flamengo, mas acho que dentro de um contexto do jogo... O Rato podia ter feito mal ao Flamengo, né? Não conseguiu. Teve um lance também pela direita, que a bola foi cruzada, teve um desvio, se o Pato pega, né? Aí, ó. Olha aí, pra cima, né? Ele vai pra cima, olha o espaço. Olha o espaço, tem 6 jogadores e ele vai pra cima do time adversário. Ele é bem feliz na finalização também, E sabe que o Zé falou um negócio do Flamengo, cara, eu fiquei olhando muito essa questão do comportamento. Além do abatimento pela desclassificação, o São Paulo, natural, né? O São Paulo está numa fase muito ruim de tomada de decisão. Se a gente fala de jogador, ele tem feito substituições, por exemplo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, ele, assim, você vê que o elenco, quando tem a substituição, em alguns momentos, o elenco meio que um jogador dá uma olhada para o outro, tipo, sabe? As informações até do que chegam lá do Rio de Janeiro, que o Arrascaeta, logo que acabou a partida, já não voltou para ficar, né? Porque ele foi substituído no intervalo, não voltou para ficar no banco, foi embora rapidamente depois do jogo, Cebolinha também. Assim, eu tô longe do Flamengo, não tô no dia a dia. Conversando com o Pedro Torre, que está no dia a dia, ele fala que há também uma questão de uma tensão no ar em relação à gestão do futebol com a comissão técnica. Isso, claro, tem um impacto no campo. Primeiro que o Flamengo não é o Flamengo que competia ou ainda intenso. Se a gente for pegar só o recorte do gol do São Paulo, a facilidade que tem o Lucas para girar, ali no meio, você girar. Aquele é um setor, e nós estamos ao lado de alguém que jogou com qualidade nesse setor, que é o setor do combate no meio. Mais alguma coisa? Depois que ele me prestou o violão para minha gravação, eu fiquei muito feliz. Então eu precisava fazer esse elogio aqui. Mas de verdade, aqui está o Zé que jogou muito bem nessa posição. Quando você vê o meia, o atacante rápido, virando, você olha meio que te espera, vai, não, o Luciano vai. Passou e ninguém foi. Esse é o cara que você chega junto ali para ele você não tem que ter justamente, pouquinho mais de... Mas assim, acho que de reação. Os times ainda não se acostumaram, não entenderam. E vai demorar um certo tempo para... Acho que vai demorar não, né? Os 2 jogos que ele fez contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo mostram que os times adversários precisam diminuir os espaços. Né? Tem que deixar o Lucas sempre de costas para o gol. Você esperar ele provavelmente contra o Corinthians agora, eu não sei qual é a posição que ele vai jogar, se ele vai jogar aberto, se ele vai jogar por dentro, no lugar do Luciano e tal. Você tem que jogar o Lucas lá para trás e, de preferência, ele de costas para o gol. Porque se ele pegar a bola de frente, ele vai para dentro. E aí é um Deus nos acuda, porque ele tem velocidade, ele tem técnica de dribles curtos, né? Ele dribla em espaço curto, só vê o gol aí, o que ele fez. Jogava futsal também, né, no começo, só ver o que ele fez. Então isso, pro futebol brasileiro, é algo novo. Bom, pelo que vocês estão falando, é titular, então, né? Eu acho que sim, não Para esse jogo contra o Corinthians não tem. E mesmo quando o Luciano voltar, o Lucas é titular, aberto pela direita, com mobilidade para sair. Dúvida como é que fica esse lugar do Rato. São Paulo. Em relação ao Rames, né, Rodrigues, deu para ver. Com a bola nos pés ele sabe jogar. Mas está pesado ainda, né? Está pesado, acho que está lento, dá para perceber que ele ainda está fora de sintonia de velocidade de jogo, mas é um cara que com a bola no pé... Isso, né? Falou aqui, tipo, saber usar os poucos. Saber os poucos. É um cara que com a bola nos pés pode te dar uma assistência, pode fazer alguma coisa diferente, mas eu não sei qual é por exemplo, um jogo de tamanha intensidade que vai ser contra o Corinthians agora,
essa E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Só para concluir, né, mais uma confusão aqui fora de campo, é que o Vasco tem um estádio dele e fica criando confusão, né? Já pelo número de jogos que Flamengo e Fluminense está tendo, o campo do Maracanã tá um desgaste grande, né? Vocês veem os buracos, as irregularidades que tá tendo no campo. Aí, para piorar, o Vasco solicitou o jogo contra o Atlético Mineiro, né? A concessão de Flamengo e Fluminense negaram. Aí o Vasco entrou na justiça, a justiça deu a favor do Vasco para o confronto contra o Atlético Mineiro. Aí o Flamengo agora foi sugerir o Vasco para sugerir o estádio do Botafogo, né? O Engenhão. Aí tá a maior confusão fora de campo. Coloca os comentários opinião de vocês, né? O Vasco sempre criando confusão, tem um estádio dele próprio e fica com essas cachorradas. Créditos SPN, tá certo? Link na descrição. Valeu.